ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano: salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que nos ensinou o homem de Nazaré. Isso faz parte de uma música popular que anda sendo tocada até com certa frequência, mesmo tendo sido composta há bastante tempo. Nesses dias de religiosidade exacerbada, quando a nova era ataca a todo vapor, qualquer coisa, qualquer sentimento de dependência para com o desconhecido, até o medo, às vezes, contém a aparência de fé em Jesus. Essa é com certeza uma jogada bastante eficaz, da qual o inimigo tem se utilizado para confundir e para desviar o sentimento das pessoas. Ao invés de forçar a barra e tentar escurecer a figura do Salvador, Satanás, valendo-se dos recursos da nova era e do próprio anticristo, incute na mente da grande maioria uma fé que não é capaz de salvar, a despeito de ser uma fé em Jesus. Bem, não exatamente em Jesus, mas naquilo que Jesus pregou, que Jesus ensinou. Ou então, pior ainda, como sugere o compositor da música citada, seria suficiente apenas seguir com fé o que Jesus ensinou, mesmo que não se cumprisse. Para quem ouve, mas não analisa, essa parece ser uma ótima sugestão. No final, se foi Jesus quem ensinou, está tudo certo. Ou teria ele ensinado alguma coisa que não fosse a mais pura verdade? Por acaso suas palavras não seriam palavras da salvação? Então, é só seguir com fé e praticar com cuidado o que der e tudo certo. É claro que o Senhor Jesus só ensinou a verdade. O problema é que ele não ensinou toda a verdade e não podia mesmo fazê-lo. Primeiro porque, não sendo possuídos pelo Santo Espírito, que ainda não havia sido dado, João 7,39, aqueles que o ouviam, principalmente seus apóstolos, não tinham como assimilar colocações mais profundas. E depois porque a verdade em toda a sua plenitude é a verdade sobre a obra sacrificial do Salvador. E Jesus, durante seu ministério, não falou sobre o significado do que ia fazer, apenas disse que ia fazer, e fez. Enquanto viveu cumprindo a lei, Jesus pregou o que a lei exigia. Só na cruz é que as coisas mudaram, porque só na cruz é que foi estabelecido o Novo Testamento. Um testamento só é válido depois de estabelecido, assim como uma Constituição só tem validade depois de promulgada. No Brasil, por exemplo, a partir de 5 de outubro de 1988, está valendo uma nova Constituição. Quer dizer, o que valia até o dia 5 de outubro de 88 era a Constituição anterior, e essa não mais existe. O que ela proibia não é mais proibido. O que ela permitia não é mais permitido. Uma Constituição foi tirada para que outra ficasse em seu lugar. É princípio elementar de direito que uma lei, quando sancionada, quando decretada, anula por si mesma todas as leis anteriores que a contrariem. Qualquer pessoa que costume consultar o Diário Oficial do Estado ou o Diário Oficial da República vê e constata que a cláusula final de toda lei é: revogam-se todas as disposições contrárias. Ou seja, o que valia até ali não vale mais, porque passou a valer
o que a nova lei contém. Durante seu ministério, o Senhor Jesus pregou, enfatizou e cumpriu a lei em todos os seus detalhes. Foi circuncidado, festejou a Páscoa, guardou o sábado e pagou o dízimo. Ora, se ele ia se constituir no salvador de pecadores, não podia ele mesmo deixar de cumprir um que fosse de todos os mandamentos, juízos e preceitos do Velho Testamento, senão seria ele mesmo um transgressor da lei. E como era que um transgressor da lei ia poder salvar transgressores da lei? Se ele houvesse transgredido mesmo o menor dos mandamentos, já não seria justo diante do Pai. Justo é quem jamais transgrediu, é quem jamais falhou. O apóstolo Paulo asseverou que entre os homens não existe e jamais existiu um só que fosse ou que tenha sido justo. Romanos 3:10. Exceção, é óbvio, ao Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus não tivesse sido o cumpridor da lei, ou artigo definido singular, ele seria mais um injusto, e dele não poderia ter sido dito o que foi dito. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. 1 de Pedro 3:18, primeira parte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por ter sido ele o que foi na carne. Despido de suas roupagens eternas, destituído de sua glória, reduzido à condição de homem, fez ele o que homem algum conseguiu fazer, mesmo à custa de muito esforço: cumprir as rigorosas determinações do Todo-Poderoso. O homem Jesus, homem com H maiúsculo, foi justo e foi declarado justo, não passando-se por homem enquanto usava atributos da divindade, porque, nesse caso, ele seria ou teria sido um embusteiro. E embusteiro, trapaceador, jamais pode e deve ser considerado justo. Jesus foi justo na carne, porque na carne ele foi apenas homem. Seu espírito, ao invés de ter sido resultado da junção dos elementos masculino e feminino na fecundação, como acontece com todos os seres humanos, já existia na condição do Verbo eterno, Deus juntamente com o Pai, conforme João capítulo 1, versos de 1 a 4 e etc. Mas como afirma o texto sagrado, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 6 e 7. Aniquilou-se a si mesmo. É mistério que se perceba que não foi nem mesmo Deus o Pai quem o aniquilou. Ele, Jesus, aniquilou-se a si mesmo. Ele decidiu tomar o lugar dos homens no juízo de Deus. E ele não podia assumir a culpa de homens usando suas prerrogativas de Deus. Por isso, ele aniquilou-se a si mesmo. Isso significa que ele, Jesus, antes o Verbo eterno, abriu mão do poder, da glória e da majestade para, como simples e mero homem, conseguir para os homens a graça salvadora, substituindo-os na vida e na morte. Na vida, cumprindo todas as exigências e determinações da santa, perfeita e eterna lei. E na morte, dando-se em lugar dos que nele viessem a confiar, invocando-o como Salvador. Seguir com fé o que Jesus ensinou não serve de nada no que respeita à salvação. Se fosse para alguém seguir alguma coisa, então seria seguir a lei, praticando o que ela preceitua. E tem mais, seguir desde o momento da entrada no uso da consciência plena, do livre-arbítrio, da volição, desde que deixa de ser criança. Porque seguir, depois de já haver pecado, mesmo que conseguisse seguir realmente, quer dizer, não pecar mais, ainda existiriam os pecados
anteriormente praticados. E se fosse para seguir os ensinamentos de Jesus, nem se precisaria de um Jesus. Bastaria a lei, pois rigorosamente o que Jesus ensinou foi a lei, elevada ao seu expoente, ao seu grau máximo. Na realidade, Jesus piorou, e muito, o rigor da lei. Se já ninguém fora encontrado justo no cumprimento da lei até Jesus, depois de Jesus é que ficou sem jeito. Ou seja, o que era ruim ficou pior. Se através de Moisés foi dito olho por olho, dente por dente, Êxodo 21, 24, e ninguém cumpriu, como cumpriria o que foi dito pelo Senhor Jesus? Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Não. O que Jesus ensinou aos que estavam debaixo da lei, os judeus. Não foi por acaso que, ao enviar seus discípulos, ele os advertiu: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateus 10, de 5 a 7. Facilmente pode-se deduzir do texto lido, primeiro, que o que era ensinado não servia para gentios, nem samaritanos, quer dizer, não servia para ninguém que não fosse das tribos de Israel, porque o que era ensinado dizia respeito à lei do Velho Testamento com todo o seu rigor e com todas as suas exigências, e a lei não foi dada senão aos filhos de Israel, com circuncisão, sábado, dízimo e etc. Como se lê: mostra Deus a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Salmo 147, versículos 19 e 20. E por fim, era anunciado pelos discípulos que para os filhos de Israel chegara o reino dos céus. O reino dos céus dizia respeito diretamente na terra aos filhos de Israel, que tinham a promessa de um reino nesses termos. O anjo Gabriel, ao anunciar o nascimento de Jesus, disse: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1, 32. O trono de Davi, progenitor humano de Jesus, nunca esteve nos céus, mas na terra, em Jerusalém. Então, o reino que reina nos céus, reinará na terra, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Não reinou quando anunciado, por conta da rejeição feita ao Senhor pelo seu povo, mas o reino está para vir. Ele começará logo depois do advento ou da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Ali, quando morará o lobo com o cordeiro, e quando o leopardo com o cabrito se deitará, estará em vigor o reino dos céus. Logo, seguir com fé ou sem fé o que Jesus ensinou dá na mesma. O que ele ensinou serviria para o ingresso de alguém no reino dos céus, mas não no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, não serve o que Jesus ensinou, mas confiar naquilo que ele fez. Se Jesus tivesse ensinado o que ele ensinou, e muito mais, porém não tivesse morrido como morreu, em resgate dos que nele confiassem, alguém poderia até aprender e seguir seus ensinos, que ainda assim continuaria afastado de Deus. Sendo que insistir é preciso, insistimos em demonstrar que a menção de uma fé apenas e tão somente nos ensinos do Senhor Jesus não constitui a menção da fé requerida pela justiça divina para a salvação dos homens. Quando se anuncia a salvação pela fé, não se tem em mente outro qualquer tipo de fé que não a fé confiança em Jesus crucificado. E Jesus só foi crucificado, todos o sabem, ao findar seu ministério, que incluía sua condição de mestre. Isso quer dizer que, enquanto e durante todo o tempo em que Jesus ensinou,
ele não tinha ainda sido crucificado. Tê-lo como mestre pode tornar alguém sábio e entendido, mas não alguém salvo. Tê-lo como Salvador, sim. Tê-lo como Salvador, mesmo que não se tenha tido ele como mestre, é o suficiente para se estar salvo e salvo para sempre. O malfeitor, ao lado do Senhor, não teve tempo de aprender nada, senão de entender naqueles últimos instantes, pelas atitudes do Senhor, tratar-se realmente de alguém extraordinário, de alguém que morria por uma causa maior. Respondendo ao apelo do malfeitor, Jesus, sem cogitar de quais eram ou de quais seriam suas possibilidades e de quanto sabia ele sobre a lei ou sobre seus ensinos, assegurou-lhe: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. O malfeitor não podia seguir tudo o que Jesus ensinou, ou que ensinou o homem de Nazaré, porque, praticando seus malfeitos, seus crimes, suas misérias, ele não tinha tido tempo para saber da existência de Jesus e nem para seguir seus ensinos. Já com um pé na eternidade, teve ele um rasgo de sabedoria, e ao invés de pedir que o Salvador lhe ensinasse alguma coisa, pediu-lhe para que dele se lembrasse no seu reino, que tinha consciência, não era deste mundo e nem neste mundo. Jesus garantiu ao malfeitor a entrada e a permanência no reino de Deus, jamais no reino dos céus. No reino dos céus, Jesus será rei neste mundo, mas não no reino de Deus, senão no coração dos remidos. No reino de Deus só estão os remidos. João 3:3 e 5, Atos 1:3, 19:8, 28, 23, 1 aos Tessalonicenses 2:12, 2 aos Tessalonicenses 1:5, etc. Uma amostra do reino dos céus será dada no milênio, quando, como vimos, os homens viverão lado a lado com as feras, e quando também os filhos de Israel viverão séculos, conforme está escrito: os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Isaías 65:22. Contudo, mesmo assim, essa amostra só durará 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 2, 5, 6 e 7. Depois do que, tudo o que existe será derretido pelo fogo. 2 de Pedro 3, 10 e 12. É verdade que o reino dos céus sempre esteve em evidência na existência dos anjos que guardam obediência ao Todo-Poderoso e das crianças, Mateus 19:14, por não terem elas ainda pecado, portanto, desobedecido. Para os seres humanos, judeus, gentios e crianças, o reino dos céus será e sempre foi neste mundo. Mas o reino de Deus, prometido pelo Senhor Jesus ao malfeitor, pertence somente à dimensão espiritual. Mesmo que o malfeitor tivesse podido descer da cruz, o reino ao qual pertenceria ele continuaria sendo o reino de Deus, pois ele receberia o Santo Espírito no seu espírito, e isso o faria como efetivamente fez no dia de Pentecostes, Atos 1:15 e 2:1 a 3, possuir a natureza de Deus e transformar-se em nova criatura, segundo aos Coríntios 5:17. Nada disso foi possível a alguém apenas conhecendo e seguindo os ensinos do Senhor Jesus e atendendo-os. Seguir com fé tudo o que Jesus ensinou, ou tudo o que ensinou o homem de Nazaré, é admiti-lo apenas como mestre. Isto muitos têm feito. Tem Jesus como mestre, e também Kardec, Buda, Confúcio, e vai por aí. Sem nos importar com a pecha de repetitivo, repetimos não ser suficiente para ninguém todos os esforços despendidos para seguir e para agir de acordo com os ensinos de Jesus.
O que interessa aos homens, aos seres humanos, é seguirem o que ensinaram os apóstolos sobre Jesus. Isso é claramente demonstrado pelo Santo Espírito quando induziu Lucas a registrar que o substituto de Judas Iscariotes teria que ser alguém que houvesse testemunhado a ressurreição do Senhor Jesus. Atos 1:22. Pois a pregação do Evangelho começa realmente pelo fato de ter o Salvador sido ressuscitado dentre os mortos pela ação direta do próprio Deus Pai Todo-Poderoso. Atos 2, 24, 32, etc. E Paulo, o apóstolo dos gentios, escreveu referindo-se a Jesus, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4:25. Justificação é óbvio dos que confiaram no seu sangue e invocaram seu nome. A grande verdade pregada pelos apóstolos e demais instrumentos do Santo Espírito não foi ter sido o Senhor o maior dos mestres, foi ter ele sido entregue pelos pecados dos remidos e ter ressuscitado para a justificação deles. Se Jesus tivesse morrido, mesmo inocente, santo e justo, mas não houvesse ressuscitado, não haveria justificação e ninguém teria até hoje sido remido. Muito menos teria sido remido alguém ou será alguém remido seguindo seus ensinos. Portanto, a fé que resulta em salvação não é a fé nos ensinamentos de Jesus e nem mesmo é a fé na figura histórica de Jesus, pura e simples. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Divino Mestre, Jesus, o maior dos homens. Isso tudo é verdade e é muito bonito, mas podia ser dito sem Jesus ter sido entregue pelos pecados dos remidos e ressuscitado para a sua justificação. E é provável que tenha sido dito nos seus dias. A fé que resulta na salvação eterna, e isso é a coisa mais simples do mundo para ser entendido, é a fé confiança em Jesus crucificado. E a pregação de Jesus crucificado, é claro, só podia e só pôde ser feita de Jesus ou depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. Como a princípio frisamos, foi o que Jesus fez e não o que ele ensinou que constitui a pregação dos apóstolos. Nenhum pecador de nenhuma nação foi induzido ou aconselhado a tentar imitar e viver santo e perfeito, ou o viver santo e perfeito do Salvador. Ora, se ninguém de Israel, durante todo o tempo da dispensação da lei até a cruz, conseguiu viver tão perfeitamente quanto exigia a lei, por que, tendo Jesus morrido e ressuscitado, iriam os pregadores da mensagem da graça salvadora voltar a insistir no cumprimento das exigências da lei? Por que o Novo Testamento é o Novo Testamento? Ora, primeiro porque simplesmente não é o Velho Testamento. Isso até dói, e tão claro. E depois por quê? Enquanto no Velho Testamento servia o cuidado do israelita e só do israelita no cumprimento de todos os mandamentos, juízos e preceitos da santa, justa e perfeita lei de Deus, Levítico 18:5, etc. No Novo Testamento não é a obediência de ninguém, de nação nenhuma, que é requerida. Isso porque, diferentemente do Velho Testamento, que ficou restrito a Israel, o Novo Testamento foi estendido a todo o mundo. Marcos 16:15. O que é requerido de qualquer um para que ele seja salvo na dispensação da graça, isto é, desde a assunção e a entronização de Jesus à direita do Pai, Marcos 16:19, e a descida do Santo Espírito, Atos 2:1-4, é apenas que ele confie no que fez Jesus por sua salvação ou para sua salvação. E o que fez Jesus? Jesus fez tudo. Ou alguém é capaz de mencionar algo requerido por Deus e não concretizado pelo Salvador? O que? Jesus pagou o exato preço pelo resgate do pior dos pecadores, desde que ele reconheça isso e apele para o Senhor. Para demonstrar que na cruz Jesus substituía o homem por inteiro,
Deus o fez ficar nela por exatas 6 horas. O Senhor foi crucificado à hora terceira no cômputo judaico, o que equivale a 9 horas da manhã, Marcos 15, 25, e morreu à hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, Lucas 23, 44.